Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Queridos, vocês estão bem? Aleluia, você já adorou o Senhor? De todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Aleluia, aleluia. Pode sentar um pouco. Aleluia. Obrigado, meninos. Vocês são um sucesso. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Aleluia. Confessar para você que passei o dia passeando pela minha Bíblia, buscando algo para trazer para vocês essa noite. E o Senhor não me entregou nada até agora há pouco. E agora, enquanto eu sentava aqui, eu sempre descanso porque eu aprendi que a igreja do Senhor, Ele sabe exatamente o que vocês precisam. Eu não, mas Ele sabe. Então eu sempre descanso, eu venho para a igreja bem tranquilo. Estudo sempre as escrituras, mas venho bem tranquilo, sem me preocupar com o que vou trazer para vocês. Mas enquanto eu estava sentado aqui, o Senhor me fez lembrar algumas coisas e me deu uma palavra. Vocês tiveram um evento bom ontem, sim ou não? Um evento maravilhoso, sim ou não? Glória a Deus. A palavra que o Senhor me deu essa noite para estar compartilhando com vocês é: eu estou esperando uma resposta. E aí eu fiquei meditando e perguntando: Senhor, como é que eu caminho com isso? Eu comecei a lembrar do evento de ontem e todo o trabalho que foi feito nos bastidores para acontecer um negócio como aquele. Um homem se moveu aqui orando ao Senhor e buscando no Senhor direções para esse evento. A liderança de jovens buscando no Senhor. O Senhor dá uma direção e diz: olha, chama fulano de tal. E nós, pela direção do Espírito, nós vamos, sem nem saber quanto vai custar, o trabalho que vai nos dar. E nós fizemos o convite para esse rapaz estar aqui conosco ontem. Esse rapaz recebeu esse convite lá em Salvador, na Bahia. E ele não mediu distância para vir de Salvador até aqui. Ele se programou, se preparou, deixou sua esposa e 3 filhos na casa dele para vir até aqui. Pegou o avião, chegou aqui, o Luiz se prontificou aí para passar o final de semana de chofer, carregando o homem de um lado para o outro. Começou ontem nossa jornada 10 horas da manhã, né, Luiz? Subimos a serra para buscar o homem, levamos ele em tal e tal lugar, trouxemos ele para cá. Luiz e Sumaera abriu a porta da casa deles para que ele pudesse descansar um pouco. Houve todo um trabalho para a locação de hotel. Nós reservamos hotel para ele, mas por conta de umas mudanças de planos, ele ficou só à tarde ontem com os meninos. E eles teve que abrir a porta da casa deles, né? E o Céu Fernandes esteve aqui conosco. Mas houve todo um trabalho nos bastidores, se investiu, houve um investimento alto para isso acontecer. Pagamos passagem de avião, pagamos hotel, pagamos jantar, almoço, então tem um investimento muito alto para isso acontecer. E a palavra que me veio foi: qual é a resposta que nós damos para essas coisas? Mas o que mais me chamou a atenção, no dia de ontem, eu vi mais de 10 pessoas se movendo por conta de uma pessoa. Pessoas pararam o que estavam fazendo, pessoas abriram mão do seu tempo e, buscando, intercedendo, orando, por conta de uma pessoa que tem valor. Isso me fez lembrar o trabalho que Cristo teve por nós. Cristo abriu mão do céu, deixou a sua divindade, parou tudo que ele estava fazendo, por minha causa e por tua causa. E a palavra que me veio foi: qual a resposta nós estamos dando para isso? Porque tudo que nós fazemos, nós esperamos uma resposta. O músico, quando ele começa a tocar, ele espera uma resposta sua. Sim ou não? Quando você se doa a alguém, você espera uma resposta. E o que nós estamos fazendo como resposta para aquilo que Cristo fez por nós? Cristo entregou a vida dele por nós, irmãos. Hoje existe uma competição muito grande, na verdade sempre existiu, querendo nos tirar do foco, que é o mundanismo, o mundo quer nos afastar. A Bíblia diz que existe uma batalha entre a carne e o espírito, e o mundo quer nos afastar daquilo que Deus proporcionou para cada um de nós, daquilo que Cristo fez por nós. O mundo quer desviar o foco. Mas queridos, de vez em quando nós precisamos olhar para a cruz de novo e dizer: uau, o que Cristo fez por mim? Como diz aquela velha canção: eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele decidiu estender a sua mão para mim. Ele decidiu me amar, Ele decidiu me honrar com a presença dEle, Ele decidiu vir de longe por minha causa. Salvador é perto.
Homens vieram dos Estados Unidos para pregar o evangelho aqui no Brasil, é perto. Missionários se movem de um lado para o outro do mundo. Missionários abrem mão da sua própria vida para se doar a pessoas que eles nem conhecem. Mas aqui ainda tudo é perto. Você pega um avião aqui, em algumas horas você está do outro lado do mundo. Mas Jesus veio do céu por sua causa. Lá habitava a perfeição. O amor verdadeiro estava lá. Toda a luz estava lá. Mas ele decidiu descer aqui por sua causa. Cristo decidiu vir por sua causa. E sabe, irmãos, algumas coisas me intrigam, porque às vezes, por conta de uma chuva, qual a resposta que nós estamos dando para ele? O Márcio falou algo aqui, eu poderia começar essa mensagem baseado no que o Márcio falou, porque no momento em que ele deveria vir, porque ele está fazendo alguma coisa para o Senhor, ele está conduzindo um culto, ele está dirigindo algo espiritual, no momento em que ele tem que vir, alguma coisa se levanta para atrapalhar. E ele poderia sim ter dito, pastor, cara, coloca alguém no meu lugar aí, graças a Deus nós temos muita gente para substituí-lo. Mas ele disse assim, não. Se um dia a palavra falou para mim que eu sou curado, então eu vou ficar com o que a palavra disse. Essa é a resposta que Deus está esperando de nós. Sabe quando nós fazemos algo por alguém, nós esperamos uma resposta em troca. Sempre é assim. Não é que nós estamos esperando retorno, não é que nós estamos esperando pagamento, mas esperamos uma resposta. Aliás, o apóstolo Paulo disse, eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está sendo entristecido por mim. Então, o meu papel é fazer alguma coisa, de alguma forma, para alegrar vocês, para que a alegria seja completa, para que haja reciprocidade, para que eu entregue alegria para vocês, vocês entreguem a alegria para mim. Cristo entregou para nós toda a alegria. E será que nós estamos alegrando Ele em todo o tempo? Será que nós alegramos Ele quando tudo que Ele nos pede é um prostrar-se diante dEle, é um entregar? Será que nós estamos alegrando Ele quando decidimos abrir mão das coisas dEle simplesmente porque as coisas do mundo são mais atraentes? Será que nós estamos alegrando Ele, irmãos? Quando a Escritura disse, ei, não deixe de congregar como é costume de alguns, e nós abrimos mão de congregar simplesmente porque os entretenimentos, as coisas desse mundo estão mais atrativas. Será que nós estamos alegrando Ele? E aí eu vejo um homem chamado Davi, escrevendo os Salmos, e no Salmo de Davi, no capítulo 1, eu não vou abrir aqui não, eu vou abrir lá. Salmo capítulo 1, versículo 1, coloca lá para nós, por favor. Davi fala de algo maravilhoso, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Vou traduzir isso para você, bem-aventurado o homem que abre mão das coisas desse mundo. Por quê? Porque as coisas desse mundo vão passar, irmãos. Tudo que você vê hoje vai passar. Todos os atrativos vão passar. Se você passear um pouquinho pela história, pegar fotos antigas, vídeos antigos, você logo vai perceber que já houve uma época em que a moda era Black Power. Graças a Deus passou. Graças a Deus passou. Modas passaram, costumes passaram. Mas a palavra que era ontem é a mesma hoje e vai ser a mesma amanhã. Mas as coisas que hoje existem e que amanhã não existirão mais, às vezes está nos seduzindo muito mais do que as coisas do Senhor. A Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que não anda nessas coisas. O homem que abre mão dessas coisas. Às vezes nós precisamos abrir mão de coisas, nós precisamos abrir mão do nosso próprio corpo. Às vezes o apóstolo Paulo disse, ei, eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão para que pregando a outros eu mesmo não venha a estar reprovado. Então nós precisamos sim abrir mão às vezes do nosso modo de pensar, do nosso modo de ser. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Eu vou continuar nesse texto, fica aí. Nós estamos com a nossa mente tão cauterizada que às vezes nós não nos permitimos mudança mais. E aí a palavra de Deus vem e é pregada como a palavra de ontem. Quantos amaram a palavra que foi pregada ontem? Então, por favor, coloque em prática, irmãos. Porque às vezes a palavra vem, irmãos, e como é bom quando a palavra vem para nos confrontar. Vem que diz que você é certinho, que você é perfeito, essa palavra não vai mudar você. Mas quando a palavra vem e confronta você, você diz, rapaz, alguém precisa de mudança. E não é Deus, porque Deus é perfeito. Você está comigo? Deus não precisa de mudança, nós precisamos.
Mas às vezes nós estamos com a nossa mente tão cauterizada que se vem uma palavra que nós não concordamos com ela, simplesmente dizemos, não é para mim. E aí não há mudança em nossas vidas. Deus te chamou para se entregar para Ele. Não é interessante que a analogia que Deus faz é entre Cristo e a igreja, é a noiva e o noivo. E qual é o resultado final disso? Você pode dizer lua de mel? E a noiva entregar-se ao noivo. Esse é o resultado final. O que o noivo espera da noiva? Que ela seja totalmente dele e não de outros. Você está comigo? Cristo não quer que você seja de outros. Ele quer que você seja totalmente dele. Mas qual a resposta que estamos dando para isso? É sim ou é não? Qual a resposta que nós estamos dando para a igreja nos dias de hoje, irmãos? O mundanismo está tão alto que nem mudar mais os trajes nós estamos querendo. Porque achamos que é bobagem. Já entendemos que é bobagem, então a nossa mente já entendeu isso. Então se alguém falar para nós que a gente precisa mudar o traje, é ofensa para nós. Mas o apóstolo Paulo disse para nós não nos conformar com esse mundo ou com este século ou com esse sistema, mas para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Mas como é que eu renovo a mente? Se a palavra que está vindo para confrontar a minha mente, irmãos, eu simplesmente não estou aceitando ela. Pastor, não, pastor, nós aceitamos a palavra, nós dançamos com ela, nós celebramos com ela, sim, mas estamos colocando em prática, irmãos? Nós estamos colocando essa palavra em prática? Porque eu gosto de tocar em coisas naturais para você entender o espiritual, tá? Eu já falei do noivado, do casamento, agora eu vou falar de sementes. Quando nós falamos sobre semente, lemos o texto aqui, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Traduzimos para você, se você quiser colher nota de 200, você não pode semear 2, que é a tradução melhor. Mas aí nós ouvimos essa mensagem e continuamos semeando 2, porque pesa menos. E eu não estou tirando oferta, fica tranquilo. Simplesmente porque nós não queremos mudar o nosso modo de ser, nós não queremos ser, queremos receber, mas não queremos que nos custe nada. E deixa eu falar, tem um custo. Tudo tem um custo. Quer crescer? Quer mudar a tua vida? Tem um custo. A tua vida não vai mudar, irmão, se você não vai ganhar salário, se você não acordar cedo de manhã e sair para trabalhar. Existe um custo para que você ganhe salário. Ou alguém recebe salário sem fazer nada. Você pode dizer para mim, eu sou aposentado. Beleza, você já trabalhou 35 anos. Houve um custo bem pesado. Existe um custo para que você possa receber alguma coisa. Aí nós queremos receber tudo da parte de Deus. Nós queremos receber as bênçãos. Nós queremos receber aquilo que nós já entendemos. Isso é meu, eu tenho, eu posso, eu consigo todas as coisas, porque a palavra de Deus diz. Irmãos, todo contrato tem os seus prós e os contras. Sumaira ministrou aqui sobre aliança, falando sobre contrato. Falando sobre a aliança que Deus fez conosco. Mas você pode ver nas escrituras, irmãos, o tempo todo, se você ouvir, se você obedecer, então você vai comer o melhor da terra. Requisito básico não é só ouvir, é ouvir e colocar em prática aquilo que está ouvindo. Se você decidir aceitar as mudanças, porque em um contrato existem mudanças, Sumayara Cavalcante se tornou Sumayara Delgi. Tem que haver mudança. Sumayara morava aqui, agora mora lá, citando a recém-casada. Tem que haver mudanças em uma aliança. Se você não quiser mudar, irmãos, então não existe aliança. Porque a aliança é, se você mudar, eu estou te dando isso aqui, mas existe uma resposta para ser dada. Deus está esperando uma resposta de nós, irmãos. Versículo 2, eu estou no versículo 1 de Salmo, capítulo 1, verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quantos aqui já assinaram um contrato? E depois você percebeu nas entrelinhas que você assinou um monte de bobagem que não era boa para você. Por quê? Porque você não leu o contrato? Alguém aqui já assinou um contrato sem ler? Nunca assinou um contrato sem ler? Assinou um monte. Você já assinou o contrato da Vivo, da Desktop, da Claro, da CPFL. Você assina contrato. Alguém aqui já leu o contrato da Vivo? Pois é, ninguém lê. Você só assina. Você tem benefícios lá. Teve pessoas que... Eu não gosto de revelar a idade. No tempo da Telesp, teve pessoas que comprou ações daquela empresa, sem saber que estava comprando ações. Só estava contratando um telefone. Alguém aqui já teve telefone da Telesp para eu descobrir tua idade também? Sem saber que estava comprando ações da empresa, só estava adquirindo uma linha telefônica, comprou ações. Pessoas se deram bem com isso. Talvez você não, porque nunca leu o contrato. Mas pessoas se deram bem com isso. Pessoas reivindicaram seus direitos e ganharam dinheiro da Telesp.
porque havia assinado um contrato de compra de ações, simplesmente para ter um telefone em casa. Aí você, poxa, mas eu tive Telesp. Vai correr atrás da Telesp agora. Já expirou o teu contrato, irmão, já era. Mas existem os prós e os contras. E a Escritura diz que é bem-aventurado. Volta no bem-aventurado, por favor. Bem-aventurado quer dizer mais que feliz, quer dizer completo, pleno. Uma pessoa bem-aventurada, irmãos, é uma pessoa plena, feliz, ela é mais que feliz, tudo dá certo para ela é bem-sucedida na sua área financeira, na sua área conjugal, na sua área emocional, familiar, ela é bem-sucedida nos seus relacionamentos interpessoais, ela é bem-sucedida onde ela mora, em meio à vizinhança, irmãos. Uma pessoa bem-aventurada quer dizer uma pessoa mais que feliz. Quer dizer aquela vida que aquele suricate pregava. Uma vida sem problemas. Quantos querem uma vida sem problemas? É o que a Escritura te garante. Mas ela diz, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. Você tem o prazer na lei do Senhor e você medita nela de dia e de noite. A lei do Senhor muda você. Você está debaixo de uma lei e eu quero te dar uma boa notícia. Não é a Constituição brasileira. Porque a lei que você está debaixo não pode ser revogada, não pode ser quebrada. Você está debaixo de uma lei e o que medita nessa lei de dia e de noite, esse sim é bem-aventurado. Aí a Escritura continua dizendo, no versículo 3, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Uma árvore plantada junto a ribeiro de água, o que acontece com ela? No devido tempo ela dá fruto. Todas as coisas acontecem no tempo certo, irmãos. Todas as coisas vão acontecer no tempo certo, não fique preocupado. Por isso Jesus ensina, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Você não precisa se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber. Senhor, quando é que você muda a minha vida? Quando é que você muda meu marido, meus filhos, minha casa? Ei, no devido tempo o fruto vai chegar. Se você permanecer naquilo que está escrito. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água que no devido tempo dá o seu fruto. Ah, mas no devido tempo dá o seu fruto, então até chegar o fruto eu vou ficar entristecido. Não, porque a Bíblia também diz que a sua folhagem não murcha. Não haverá tristeza para você, irmãos. Simplesmente se você observar a palavra de Deus e permanecer nela. Mas porque nós não estamos dando uma resposta para essas coisas, irmãos. Quanta coisa temos sofrido. Coloque em Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 41. Lucas 9, 41. Isso aqui é uma situação que está acontecendo, tá? Uma situação demoníaca e não houve resultado para aquela situação. Então clamaram pelo próprio Jesus. A Bíblia diz que os discípulos não conseguiram resolver. E é interessante você saber que tem coisas que ninguém vai resolver, é só o próprio Cristo mesmo. É muito importante você saber disso. E aí clamaram por Jesus e Jesus respondendo para aquele povo, ele disse, geração incrédula. Irmão, se tem uma coisa que Deus odeia é a incredulidade. Não pode haver incredulidade dentro da igreja de Deus. Porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. A verdade é que tudo é possível ao que crê. Então não pode haver incredulidade no meio da igreja de Deus. Então Jesus, ele responde a esse povo dizendo, geração incrédula e perversa. Até quando eu estarei convosco? Até quando sofrereis? Em outras palavras ou em outras versões, você vai ver até quando eu vou tolerar vocês. Até quando eu vou suportar tamanha incredulidade. É Jesus conversando com eles. Ele resolve aquele problema. A misericórdia de Deus é grande, amém, irmãos? Mas ele corrige o povo, irmãos, no meio de uma solução de problema. Ele diz, até quando vocês serão incrédulos? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando, irmãos, pessoas vão doar suas vidas para vocês? Até quando vamos precisar de outros para nos carregar, queridos? Por que nós não decidimos caminhar e falar, Deus, eu quero viver a minha vida para você, eu quero mudar a vida de pessoas, eu quero transformar situações? A palavra que nós recebemos ontem, irmãos, nós estamos crendo para ter, para possuir, ao invés de crer para dar. Estamos crendo para que alguém possa nos carregar, quando nós podíamos estar crendo para carregar milhares de pessoas. Sabe, uma vez eu vi uma entrevista com um grande empresário e perguntaram para ele, rapaz, o dinheiro que você tem não daria para você parar de trabalhar e viver o resto da vida bem? Luciano Hang, um carecão, o velho da van. Ficou mais fácil de você conhecer, né?
o velho da van. O dinheiro que você ganhou, não dá para você parar de trabalhar. Ele disse, tudo bem, mas se eu parar, quantos funcionários meus param? Eu preciso manter o negócio por causa deles. E o cara trabalha, irmãos, aproximadamente 14 horas por dia. E ele diz, eu preciso manter o meu negócio por causa deles. Se eu parar, e às vezes tudo que nós queríamos era 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais para dizer assim, eu não vou trabalhar mais para ninguém, eu vou viver de renda. Eu vou viver de lucro, vou viver de juros. 3 milhões de reais é o suficiente para eu viver de juros, porque eu não quero mais trabalhar para ninguém. Aí alguém pergunta para um homem que a arrecadação dele diária é 50 milhões de reais por dia. E alguém diz, rapaz, o dinheiro que você tem não daria para você parar de trabalhar. Ele diz, tudo bem, mas e os meus funcionários? Eles não podem parar de trabalhar. Se eles pararem de trabalhar, eles vão ter dificuldades. Então, por causa deles, eu permaneço trabalhando. É uma visão de gente grande, sim ou não? E nós recebemos uma visão de gente grande, sim ou não? Mas tudo que nós queremos é um canto para ficar encostado. Aí Jesus diz, até quando eu vou suportar vocês? Até quando eu vou carregar vocês? Ei, é hora de despertar do sono. O autor aos Hebreus diz, ei, atentando para o tempo decorrido, quando era para vocês serem mestres, vocês ainda precisam de leite como crianças. Atentando para o tempo decorrido, irmãos, se você atentar para todas as coisas que têm sido feitas, se você atentar para tudo que Cristo fez por você, ei, não era mais para nós andarmos no nível que nós estamos andando, pelo contrário, precisamos dar uma resposta para isso, irmãos. Pastor, mas qual a resposta? Irmãos, examina a tua própria vida se realmente está na fé. Porque as ocupações, as fascinações do mundo estão afastando você até mesmo dos cultos presenciais. Onde você alimenta a sua fé, onde você se fortalece, onde você permanece firme. As coisas estão afastando você dessas coisas. Quando não é as fascinações do mundo, às vezes uma dor de cabeça é o suficiente para deixar você em casa. E você dizer assim, eu já não vou não. O pastor me entende. O pastor só finge que entende. Porque ele ama você, para você não ficar chateado. Mas o pastor não entende não. O pastor vem para a igreja com dor de cabeça e sai sem dor de cabeça. Amém. Porque o pastor é um ser humano igual a você. Mas por que o pastor não falta? E você falta? Porque você é pastor, é problema seu. Problema seu, não é assim? É fácil, irmãos, é uma escolha. Dar uma resposta é uma escolha. Eu posso tirar minha roupa de pastor hoje e dizer, eu não sou mais pastor. Se vira aí, tenho segunda aqui para assumir para vocês. É só dizer, tô indo embora, rapaz. É a tua vez. Mas dar uma resposta ao que Deus nos chamou para fazer é uma escolha. Às vezes trocamos um culto por um jogo de futebol. Às vezes aconteceu um momento, estava saindo de casa e na hora de eu sair de casa, a mulher foi passar a minha camisa favorita e queimou a camisa. Fiquei bravo. Briguei com a mulher se sentiu ofendida. Brigou comigo, devolvi na mesma medida, eu chamo de comunhão intensiva. Discutimos na hora de vir para o culto. Chateado, quer saber, não vou para lugar nenhum. E o que Deus tem a ver com isso? Acaso a culpa foi dele? Mas a primeira coisa que fazemos é punir ao Senhor pelas nossas próprias falhas. A Bíblia diz que a astutícia do homem perverte o seu caminho, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Aí punimos ao Senhor e dizemos, não vou mais para a igreja não. Não paramos de ir para a academia, não paramos de ir ao mercado. Porque precisamos comer, sim ou não? Precisamos ficar fortinho? Aí ninguém para de ir ao mercado. Ninguém para de ir à academia. Tive uma situação, irmãos, de uma pessoa que nós perdemos na igreja. Em Peruíbe, a pessoa era muito influente na igreja. E ela foi para o Senhor. E que dificuldade eu tive com a família daquela pessoa, porque as pessoas da família diziam, pastor, eu não consigo mais congregar, porque tudo na igreja lembra minha mãe. Eu dizia, pois é, pare de comer. Ou você não se sentava à mesa com sua mãe. Pois é, você tem que achar outro lugar para morar, porque a sua casa lembra a sua mãe. Então a pessoa conseguia fazer tudo. Mas ir para a igreja, o que Deus tem a ver com essas coisas, irmãos? Então nós estamos abrindo mão, a resposta que nós estamos dando para Deus, irmãos, ela está sendo muito leviana. Deus fez tudo por nós, queridos. Cristo fez tudo por nós. Cristo nos amou de tal maneira, Ele moveu, irmãos, céus e terras para me alcançar e para te alcançar. Se você estudar um pouco a história da igreja, você vai perceber pessoas que foram jogadas, lançadas na cova dos leões, pessoas que foram lançadas no Coliseu para serem comidas pelos leões. Pessoas que foram queimadas vivas por professar fé em Jesus Cristo, por pregar Jesus Cristo. Alguém chamou e disse, olha, se você pregar Jesus Cristo mais uma vez, nós vamos queimar você vivo. João Ruiz, pode procurar na história. O cara amarrado. É só você dizer que não vai mais pregar Jesus Cristo. E nós soltamos você. E o cara diz, hoje eu selo com o meu sangue aquilo que eu preguei a vida inteira. Toca fogo. E o cara é queimado, vivo. Quantas pessoas se doaram, irmãos, para que esse evangelho chegasse até eu e você?
Para que essa palavra chegasse para mim e você e dissesse assim: ei, Deus é bom, Ele ama você. Deus enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha vida eterna. E nós ainda continuamos sofrendo, sendo pregado esse Cristo todos os dias para nós, irmãos. Como diz o pastor Luiz, eu não estou com raiva de você não. Alterei minha voz aqui porque me empolguei, fica tranquilo. Todos os dias essa palavra é pregada para nós, queridos. E o que é que nós estamos fazendo com ela? Sabe, às vezes eu vejo cadeiras vazias e eu penso: rapaz, faltou pessoas. Eu sei que faltou. Mas aí, às vezes, aquelas pessoas que faltou vêm, aí não vem outros. Imagina se nós fôssemos perseverantes, todos nós. Aí quando chegasse um visitante, seria um a mais. Aí quando chegasse 2 visitantes, seriam 2 a mais. E aí quando chegasse 10, seriam 10 a mais. Porque isso não ia parar se simplesmente nós perseverarmos em uma coisa básica, que é cultuar. Uma coisa básica, irmãos, é sair da nossa casa e vir até a igreja. Jesus não pediu para você assim: olha, vai lá para o Coliseu, os leões vão comer você. Jesus não falou para você: olha, seja lá amarrada na fogueira, você vai ser queimada como bruxa. Que era assim que eles tratavam os crentes. Jesus só chama a gente para congregar e diz: não deixe de congregar como é costume de alguns. E aí a resposta que nós damos às vezes, sabe, irmãos, é o mínimo. Volta ao texto de Salmo, capítulo 1, versículo 2, por favor. Antes o seu prazer está nas coisas do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Você já estudou o que significa prazer, alegria, gozo, regozijo? E se nós temos prazer na lei do Senhor, irmão, certamente nós temos prazer nas reuniões. Nós temos prazer nas orações. Nós temos prazer no ensino da palavra. Nós temos prazer em estar junto com o crente. Nós temos prazer em pegar um violão e começar a cantar o amor de Deus a respeito de nós mesmos. Temos prazer nessas coisas. E se nós temos prazer, nós corremos atrás dessas coisas e não delas. Correr atrás das coisas de Deus e não correr das coisas de Deus. Mergulhar cada vez mais. Buscar cada vez mais. Ter cada vez mais interesse. Qual o interesse que nós temos mostrado pelas coisas do Senhor, querido? Porque nós queremos, de certa forma, namorar a igreja, mas não queremos casar com ela. Nós queremos namorar com as coisas de Deus, mas nós não queremos casar com Ele. Até certo ponto eu vou, mas só até aqui. Não me chame para isso, não me chame para aquilo. Pessoas escolhem o dia que vem ao culto, eu só vou quinta e domingo. Terça não, porque 3 vezes na semana é muito tempo. Agora eu fico me perguntando, e se Deus dissesse: só vou protegê-la na terça e no domingo? O que seria da sua quarta-feira? Eu só vou suprir os meus filhos terça, quinta e domingo, que é os dias de culto. O que seria do nosso sábado, irmãos? O que seria da nossa sexta-feira? Se Cristo se entregou por nós, irmãos, qual a resposta que nós temos dado? Hoje eu passei o dia inteiro com uma angústia dentro de mim a respeito disso. Na verdade, eu descobri que era a respeito disso aqui no culto. Uma angústia, eu sem entender o que era. Não estou com problema nenhum, irmãos, para eu estar angustiado. Mas algo dentro de mim, sabe, borbulhando. E agora veio a resposta. Qual é a resposta que nós estamos dando, irmãos, para tudo que Deus fez por nós? Para tudo que Ele faz. Talvez você não dê tanto valor assim, porque você não tenha perdido nada de valor, mas... cara, Deus te deu tanta coisa. Se respiramos, irmãos, o fôlego de vida que está em você é dele. Tira o fôlego de vida, acabou. O que você respira é dele, é de Deus. É Deus que te deu, é um presente todos os dias. Ontem o irmão ministrou sobre o cego Bartimeu. Cara, que valor um cego daria para ver? E você vê de graça. E tudo isso foi Deus quem te deu. E que resposta nós damos para essas coisas? Misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. O apóstolo Paulo... em Romanos, no capítulo 7, versículo de número 21, se não me falha a memória, 22, nós vamos encontrar ele aqui, 7, 21, 22, prossiga, 22, isso. Versículo 22 diz: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas no versículo 23 diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está escrevendo isso. Paulo está falando a respeito de si mesmo. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros. Vou falar para você sobre os seus membros. Está falando do seu corpo mesmo. Outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado. Agora eu vou te dar uma boa notícia. Seu corpo tem preguiça, sim ou não? Todo dia que tem que acordar para ir trabalhar. Seu corpo não se converte, ele quer comer demais, ele quer fazer tudo demais, descansar demais, não quer nem levantar da cama. Existe uma lei que é uma lei natural que puxa você para baixo. Darwin descobriu isso quando viu uma maçã cair no chão. Foi Darwin? Não, Isaac Newton. Por que eu erro o nome do cara?
Isaac Newton, né? É uma enciclopédia. Isaac Newton descobriu isso. Lei da gravidade. Tudo é puxado para baixo na lei natural. Sabe o que o natural está tentando fazer com você? Manter você para baixo. Tudo é puxado para baixo. Sabe o que te mantém de pé? A vida de Deus em você. Você já viu alguém que expira e cai? Por quê? Tira o fôlego de vida, é puxado para baixo. A vida de Deus em você te mantém de pé. Então Paulo fala dessa lei natural, a lei que te puxa para baixo, a lei que vai dizer para você, e não vá para a igreja não. A lei que vai dizer para você, essa palavra não é para você. A lei que vai dizer para você, como já disse para mim um dia. Eu já contei a história de que um dia eu tinha uma nota de 2 e uma de 100, e era a hora da oferta, eu puxei a de 2, e Deus disse para mim, é só isso? E eu disse, Senhor, eu tenho que comprar pão amanhã, R$2 não compra pão não. Porque a lei natural vai dizer que você precisa daquilo, sem aquilo você não vai viver. A lei natural não vai estimular você a fazer as coisas espirituais. A lei natural vai dizer que trabalhar para o Senhor dá muito trabalho. Eu já tenho uma família para sustentar, eu tenho uma esposa e 2 filhos para dar de comer, eu tenho que pagar um aluguel de uma casa, eu tenho que comprar móveis para aquela casa. Todos os dias essas crianças comem. Eu faço compra acaba, eu tenho que comprar de novo. Todo dia eles comem. Compram 1 quilo de carne, à noite acabou, tem que comprar de novo. Já é um trabalho muito grande sustentar uma família. Então eu poderia dizer, rapaz, cuidar de igreja dá muito trabalho, é outra família. E maior ainda, porque às vezes as crianças nem querem comer. Você tenta forçar e dizer, come! E elas nem querem comer. Todos os dias as circunstâncias vai dizer para você uma situação para você não viver o que Deus quer que você viva. Para você não fazer o que Deus quer que você faça. Para você não dar uma resposta para aquilo que Deus chamou você para entregar, irmãos. Mas dê uma resposta. Medite no que Deus fez por você, queridos. Medite no que Ele fez por você. Continua o texto de Romanos, capítulo 7, verso 24, vamos continuar lá. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Está falando do homem mortal, está falando do natural. Paulo entendendo que no natural ele é um homem desventurado, que ninguém pode livrar ele da morte, porque na verdade um homem que anda no natural já está morto, só não sabe disso. Continua aí, por favor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos. Graças a Deus, Paulo disse, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a minha carne, da lei do pecado. Acabou o capítulo? Pula para o capítulo 8, porque a carta é uma só, porque não pode terminar assim. Com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo os meus membros, da lei do pecado. No capítulo 8 ele começa dizendo, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão em aliança com Jesus. Beleza, vamos ficar com esse versículo e dizer, glória a Deus, agora já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, não há condenação para mim. Sim, se você viver com base nessa aliança. Versículo 2, por favor. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei da vida em Cristo te livrou do sistema do mundo. A lei da vida em Cristo te livrou desse sistema, irmãos. Nada mais pode te puxar para baixo. Se você andar nessa lei, se você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, nada mais vai te puxar para baixo. Não haverá nada que vai murchar a folhagem. Não haverá nada que vai impedir de dar fruto. Nada vai poder te impedir, queridos. Só permanece naquilo que você foi chamado para fazer. Verso 3. Porquanto que fora impossível a lei natural, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de homem, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Mas quando a Bíblia diz enviou o seu próprio Filho, nós só olhamos e dissemos, olha, Deus enviou Cristo, que bênção, que legal. Aí lemos João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus por mim. Mas nós não atentamos para o sofrimento, para o preço que foi pago. Jesus pagou o preço de sangue por minha vida e por tua vida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai.
Nós vimos a sua glória, nós reconhecemos a sua glória, nós vimos a cruz, porque houve testemunhas disso. Vimos a cruz, vimos Jesus Cristo ressuscitado, vimos o Espírito Santo descer sobre a igreja, usufruímos do Espírito, irmãos. Mas muitas das vezes não estamos dando uma resposta para o que Deus fez por nós. E tudo que Deus está querendo de nós, irmãos, é uma resposta. Então, se eu tiver que dar um tema para essa mensagem, será: entregue uma resposta a Deus. Amém, irmãos? Responda ao chamado de Deus. Deus te chama hoje para viver uma vida nova com Ele. Deus te chama hoje para uma transformação. Nós ouvimos ontem a respeito da filiação. Nós ouvimos ontem a respeito das bênçãos que nós recebemos em Cristo, irmãos. Os nossos olhos agora iluminados, nós podemos ver todas as boas dádivas que Deus tem para nós, para a nossa vida. Mas o que mais me chamou a atenção é a resposta que Bartimeu entregou. Ele seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus. O irmão entregou ontem falando, olha, ele poderia ir ver os parentes, ele poderia ir ver o mar. Como eu amo ver o mar. Alguém gosta de ver o mar? Amém. Como eu gosto de ver o mar. Às vezes eu sento na praia para nada, só para ver o mar. Ele poderia ver o mar, ele poderia contemplar as montanhas, ver a cor dos animais. Mas a Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Quando você perceber que em Jesus, irmãos, há muito mais do que tudo que você pode encontrar fora, você vai querer seguir Jesus. E seguir Jesus não é seguir como multidão e receber o pão que ele multiplica. Jesus multiplica pão, você crê nisso? E todo mundo quer ver o pão sendo multiplicado em nossa casa, em nossa conta bancária, sim ou não? Mas não é seguir como multidão e esperar só receber o pão que ele pode multiplicar. É seguir como discípulo. É seguir como alguém que vive. É seguir como alguém que está disposto a tomar sobre si a sua cruz. Porque foi esse o conselho que ele nos deu. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu quero fechar com isso. Quer seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo. Todas as vezes que você tiver vontade de fazer alguma coisa, procure saber qual a vontade do Senhor. E aí negue-se a si mesmo. Aleluia. Está pronto para negar a si mesmo? A palavra de hoje não empolga ninguém, né? Mas eu quero dizer que eu fiquei com essa mesma cara de vaca em porteira nova. Esse incômodo que Deus me trouxe, irmãos, é para um novo tempo da nossa igreja. Aleluia. Se você não quiser andar assim, irmãos, você é livre. Mas eu vou dar uma resposta para Deus. Eu vou dar uma resposta para Deus. E no mínimo, eu vou fazer aquilo que eu já tenho conhecimento de que devo fazer. Eu vou segui-lo. Eu vou andar no mesmo amor que ele andou. Capaz de dar minha vida por causa de outros. Eu vou andar na obediência que ele andou, dizendo, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu vou andar na fé que ele andou. Então, de vez em quando, eu vou dizer, geração incrédula, porque eu vou andar em fé e vou pregar fé. Eu não estou falando de fé, irmãos, para comprar um carro novo, não. Para comprar um carro novo, eu só preciso de um CPF limpo. Eu vou na loja com um CPF limpo e saio com um carro novo. Não estou nem falando de fé para isso. Tem gente exercendo fé para comprar um carro novo. É só ter um CPF limpo e você compra. Depois você tem que trabalhar para pagar. Tá bom? Mas é fácil comprar um carro novo. Eu não estou falando de fé para comprar uma casa nova, não. É só ter um CPF limpo, você consegue comprar. Estou falando de fé para ter uma vida sem problemas. Eu estou falando de fé para não andar preocupado, independente da situação. Eu estou falando de fé para quando surgir problemas que sejam maiores do que eu saber que nenhum problema é maior do que Deus. Amém. Eu quero andar nisso. Aquela fé de ter 5.000 pessoas para alimentar e cara, só tem esses pãezinhos aqui, não, esse pão dá, relaxa, é só agradecer a Deus que vai dar tudo certo. Aquela fé de dormir no meio da tempestade. Todo mundo desesperado, tirando a água do barco. Como foi na pandemia? Todo mundo desesperado, usando máscaras e se embebedando todo de álcool em gel. E no meio da tempestade a gente dormir e descansar. E confrontar todo mundo, quando todo mundo vem dizer assim, você não se importa que o barco está afundando. Eu me lembro de minha irmã, eu marcando futebol, na época da pandemia, no pico da pandemia, eu marcando futebol, esporte de contato. E minha irmã, você é louco, você não pode ignorar a ciência. Eu disse a ela, se eu adoecer, todo mundo que fica doente fica mais sensível, você já percebeu? Se eu adoecer, ficarei mais sensível ao Senhor. E orarei muito mais do que eu oro hoje. Se eu morrer, estarei com Ele. De todo jeito o diabo perdeu. Então, para o diabo, é lucrativo me deixar vivo. Se eu morrer, eu vou direto para o Senhor. Se eu adoecer, fico mais sensível, me aproximo mais de Deus. Então, para o diabo, é melhor ele não mexer comigo, senão ele perde. O que é isso? Arrogância para alguns, soberba para outros. Fé para aquele que anda em fé. Entende isso, irmãos? Continuar andando em fé é seguir os passos de Jesus. Na fé, eu posso ir ao médico quando estou doente, mas não deixo de vir à igreja. Porque se tem um lugar em que a cura opera genuína, é aqui, sem remédio. Sem remédio. Quando sabe que remédio é droga? Por isso,
A farmácia chama drogaria. A fé pode nos curar sem remédio algum. Então eu não vou deixar de vir buscar as coisas de Deus. Como Dona Fran testemunhou ontem, no meio de um culto, ela sentadinha lá. Ninguém pôs as mãos sobre ela, ela só veio ao culto. E de repente ela diz, eu fiquei curada. A fé faz essas coisas. Andando em fé, queridos, é andar nos passos de Jesus. É a resposta que Ele quer de você e de mim também. É seguir Jesus. É dizer, eu vou abrir mão de mim mesmo para seguir Ele. Queremos pregar fé de todas as formas. Para prédio. Vamos crer para comprar um terreno ali que custa 25 milhões de reais, 70 milhões de reais. Porque a fé é para o impossível. 70 milhões de reais só é impossível para mim. Tem gente que ganha isso de vale. Não é nem salário, é vale. Aí você fica fé para comprar um prédio. Cara, tenha fé para andar nos passos de Jesus. O meu maior testemunho de fé, queridos, o maior testemunho de milagre na minha vida foi uma carona. Eu ganhei uma carona na rodovia. Porque eu disse, Senhor, você pode mandar alguém para me dar uma carona. Eu conversando com Deus, parado num ponto de ônibus no meio da rodovia. Senhor, tu pode mandar alguém para me dar uma carona. E me apegar à fé e dizer, Senhor, muito obrigado por mandar alguém para me dar uma carona. E aí todos os carros que passavam eu já chamava de incrédulo, de desobediente, de insensível ao Espírito. Até que um carro para. Aí você diz, poxa, mas tanta gente crendo para 1 milhão, o que eu precisava era uma carona. Se eu tivesse 1 milhão no bolso, eu ia continuar com 1 milhão no bolso na rodovia. Mas naquele momento eu precisava da carona. E o Senhor manda alguém parar e voltar de ré pelo acostamento e dizendo, para onde você vai? E eu disse, é para lá que você está indo. Por quê? Porque eu chamei o Senhor e pedi para o Senhor para você parar e você parou. Você nem sabe para onde eu vou, eu sei, porque eu sei quem te mandou parar. Sabe, queridos? Você pode andar nos passos de Jesus. E quando tudo parecer improvável, você chamar o Senhor e falar, Senhor, você pode fazer isso. Deus pode, irmãos, mudar a nossa situação. Se nós andarmos nos passos dele, ele vai dizer, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Mas quando você começar a andar em fé, aí ele olha para você e diz, olha, achei um homem, achei uma mulher, segundo o meu coração. Achei alguém de coração reto. Vou fechar com você. Você pode ficar de pé. E eu quero te dar uma lição de casa. Posso te dar uma lição de casa? Básica. Uma lição básica, tá bom? Coisa básica, uma leitura rápida para você. Salmo 119. Alguns até estão pensando que eu estou brincando. Mas não, é Salmo 119 mesmo. Abre lá em Salmo 119, por favor. Não vou nem pedir para você abrir. Se a mídia puder, a mídia me acompanha. Salmo, capítulo 119. Tá aqui. Salmo 119. Eu quero ler alguns versículos com você. Versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Diga, observando a palavra do Senhor. Voltando um pouco, no versículo 6 diz, então não terei do que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 15, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Diga prazer. Na lei de Deus. Não me esquecerei da tua palavra. Vamos pular um pouquinho. Aleluia. Versículo 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Verso 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Vamos continuar aqui, que é grande negócio, mas é para você ler todo, tá bom? Na tua casa, não vai dar para a gente ler todo agora não, mas vamos lá. Espera que eu vou chegar no versículo algum. Versículo 89 diz, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Toda a situação que você está passando agora vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Toda a moda, tudo aquilo que tem te distraído vai passar, mas a palavra vai permanecer. Verso 92, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Graças a Deus pela lei do Senhor. Amém, irmãos? Verso 97 diz, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Verso 100, sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Versículo 113, aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. O salmista diz, aborreço a duplicidade. Não existe duas vidas para o crente, irmãos.
Não existe um pé na igreja e um pé no mundo. Você precisa escolher ou lá fora ou aqui dentro, ou lá no mundo ou em Deus. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Verso 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Verso 140, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Tem mais? Tem. Verso 160, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Aleluia. Agora a lição de casa, leia todo o Salmo 119. Amém, irmãos? Hoje, antes de dormir, amanhã, quando você acordar, amanhã à noite, depois, quando você acordar, e assim sucessivamente, para que você seja fortalecido na palavra de Deus. E deixa eu dizer algo para você: quando você ler essas coisas, irmãos, dê uma resposta a ela. O que eu acabei de ler com você é o salmista dando uma resposta para o Senhor pelo chamado que ele recebeu. Dê uma resposta a ela. Amém? Feche os teus olhos.